E aí, gente, já saiu o novo vídeo do Flávio Bolsonaro? Dizem que ele tá beijando alguma autoridade da República na boca, você ficou sabendo? Não, peraí, não é aquele de uma orgia, de uma festa do Daniel Vorcaro? Ou é aquela outra história da mansão de Angra dos Reis, um rolo com o Richarlison, que pagou 10 milhões para o advogado, aquele Willer Tomás? Não, pera, mas não eram os 61 milhões que tinham sido do Vorcaro para o filme do Jair Bolsonaro? Deixa eu ser bem clara. Eu não sei dizer se todas essas coisas aí são verdade. O que eu sei dizer é que esse é literalmente o tipo de boato que roda os bastidores da política sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Dia e noite, a candidatura dele está cercada pela ameaça de um novo escândalo. Seja fruto de boataria sem fundamento, seja de uma investigação em andamento, ou um mix das duas coisas. Não é propriamente o ambiente de uma campanha vencedora, concorda? A perspectiva em torno do 01 no mundo político é sempre a do próximo tranco, do próximo barranco. E foi assim que ele chegou à convenção do PL, que confirmou seu nome como candidato à presidência no sábado. Sem o apoio dos partidos de direita que não lançaram candidaturas próprias, porque PP, União Brasil e Republicanos estão se mantendo distantes, sem uma candidata a vice forte confirmada, porque Daniela Marques, que garante boa interlocução com o mercado, é do Republicanos, que está hesitando, sem poder usar o discurso de Bolsonaro vacinado, moderado, de que ele abriu mão assim que se viu acuado pelos primeiros escândalos. Flávio Bolsonaro chega ao início da sua campanha sem muitos recursos além do próprio sobrenome. A gente pode combinar que ele nunca teve muito mais do que isso de qualquer maneira. Mas os primeiros 3 meses da sua pré-campanha vinham num esforço de construir a imagem de um herdeiro mais refinado do legado de Jair Bolsonaro, que poderia até emplacar com a direita não bolsonarista. E isso se perdeu. Emparedado, a cada dia Flávio recorreu mais à retórica do pai, que cabe mais naturalmente na boca dos seus irmãos Eduardo e Carlos. Flávio buscou apoios na Internacional Reacionária, como diz nosso querido Christian Lynch, começou a ser mais agressivo nas suas redes, passou a falar de Deus e família incessantemente, sendo que sua praia nunca foi essa, sempre foi a pauta da segurança pública, pelo viés do bandido bom é bandido morto. Até que, para surpresa de poucos, ele decidiu recorrer de maneira explícita ao questionamento das urnas eletrônicas, que era só o que faltava no bingo do Jair. Não falta mais. Por que Flávio faz isso? Por que ele decidiu abandonar a máscara da moderação e assumir a do pai? Bem, porque é com essa arma que Flávio Bolsonaro e sua família mantêm a direita do Brasil no cativeiro. Se é bem verdade que a direita brasileira é maior que o bolsonarismo, ou seja, o bolsonarismo está contido na direita, também parece cada vez mais claro que, pelo menos até aqui, o bolsonarismo também contém a direita de alguma maneira e impede o seu desligamento. O piso de Flávio Bolsonaro e do seu movimento parece bem estabelecido em uns 25% do eleitorado brasileiro. É um patamar de onde nenhum outro candidato da direita parte. É um número que funciona como força gravitacional do antilulismo, que é a força motriz da direita há 40 anos. Se é Flávio que tem a maior base para derrotar Lula, mesmo isso parecendo cada dia menos provável, tem muito eleitor que ali vai ficar, sendo bolsonarista ou não. Já tem pesquisa que mostra outros nomes da direita tão viáveis quanto Flávio no segundo turno, e mesmo assim, distantes do 01 nas intenções de voto do primeiro turno. Se o desempenho de todos é meio parecido ali adiante, mas Flávio tem essa base consolidada de 25%, o cenário dificilmente vai mudar, certo? Como que um candidato tão fraco ou tão frágil pode ter tanta força para se manter como trava da direita?
Vamos conversar sobre como a gente está entrando na reta decisiva do ano eleitoral e que cenário é esse que a direita está apresentando? Então fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Se você curte debater e entender política e sabe que a cada minuto, a cada dia, o horizonte da eleição pode sim mudar, você vai amar fazer parte do Clube Meio Eleições 2026. O que é esse clube? São nossos encontros semanais para ler juntos o cenário político durante a corrida eleitoral, a partir do dia 6 de agosto até a noite da decisão. Não é palestra, não é aula, é um bate-papo em tempo real com quem entende do assunto. E você está nele. Pode perguntar, debater, participar mesmo. Então vem ver com a gente o papo inaugural nesta quinta-feira, dia 30, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Vai ser comigo e com o Pedro Doria. Aí você vai entender um pouco melhor qual vai ser a dinâmica do clube, tá? Esse é o meu convite para você hoje. Tem mais informação aqui na descrição do vídeo. Muito se fala do quanto Lula impediu que novas lideranças de esquerda surgissem, o que eu questiono honestamente, porque me parece que um líder carismático como ele ofuscaria outros nomes, mesmo involuntariamente. Mas o que a gente está testemunhando agora é o seguinte: Jair Bolsonaro também é um líder carismático. Só que, além de golpista, e por isso mesmo, ele está condenado a 27 anos de prisão, e isso faz quase um ano. Ele não conseguiria fazer um sucessor com o mesmo carisma, mas ele tinha opções viáveis no campo da direita. Ele não abriu mão de indicar um filho seu, mesmo com todos os BOs, com todos os riscos. Ele não conseguiu montar um partido como fez Lula com o PT. Ele não decidiu representar uma ideologia, um campo político. Ele decidiu representar somente a si mesmo. Seu projeto é personalíssimo. No máximo, transferível via sangue. E a direita quase toda topou esse jogo. Esperou até o último segundo para criticar. Renan Santos, com o MBL e agora com o Missão, começou bem antes, e não é à toa, com uma microfração do tempo de estrada de Ronaldo Caiado, aparece virtualmente empatado com ele. O resto fez o jogo de Bolsonaro até onde pôde. Em alguma medida ainda faz, quando promete anistia ao ex-presidente e aos mandantes da trama golpista. Nessas, o presidente Lula, mesmo com popularidade baixa e sem grandes feitos de seu terceiro mandato para exibir, vai se firmando como favorito novamente. A campanha de Flávio já contabiliza que num eventual segundo turno não vai sequer poder contar com os votos de Renan Santos, porque seus eleitores tendem a se abster ou anular. Os demais candidatos ficam na esperança de algo muito grande derreter Flávio de vez. Mas esse algo pode não vir, ou pode não derreter Flávio o suficiente. E o Centrão espera pacientemente para qualquer que seja o vencedor fazer o jogo que lhe favoreça no Congresso e em 2030 recalcular tudo. Então, voltando para a convenção do PL, Flávio Bolsonaro recebeu o microfone das mãos de Daniela Marques, que já foi cotada para ser sua vice, mas que por ser do Republicanos talvez fique fora da chapa. Flávio, você não está isolado, ela disse. É uma daquelas frases que, até para o leitor menos sagaz de política, quer dizer exatamente o contrário do que enuncia, certo? Flávio Bolsonaro está isolado com a sua base, que ele segue mobilizando intensamente para manter o resto da direita refém. Curiosamente, ele falou que o Brasil foi sequestrado pelo PT. Ronaldo Caiado usou, curiosamente, a mesma imagem na sua convenção. A ironia é que quem sequestra mesmo metade do Brasil é a família Bolsonaro. E o resto da direita, numa aparente síndrome de Estocolmo, deixou. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco.
No Ponto de Partida Sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos 2 lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.